Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu quero mais e mais em Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
pastor José Santos e todos os demais pastores, profetas da nossa geração. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu te sinto aqui quando o vento sopra contra mim. Oh! Hey! Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado. sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus... Levanta suas mãos assim, ó. Vamos declarar isso nessa noite, vai. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus, Ele não abre mão de mim, não, não, não. E Ele não desiste de mim, não. Ele não desiste de mim, não, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar abundante no coração dos amados. Agradeço a Deus por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. Nesse dia especial que se comemora o dia do pastor, esses homens especiais, os quais Deus instituiu para liderar a sua igreja, o seu rebanho. Queremos, então, nessa noite, trazer uma palavra voltada para esses homens de Deus. Estarei orando e logo após estaremos, então, meditando na palavra do Senhor. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Pai, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, nos fortalecendo, nos guiando, dando sabedoria, abençoando, ó Deus, os pastores, dando a eles sabedoria para que possa, ó Deus, guiar o Teu rebanho, segundo a vontade e o querer do Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, e que ela venha nos edificar para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, gostaria de meditar nessa noite com os irmãos na palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 38, que diz assim, então, a palavra do Senhor. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando, e lembre que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Amém? Essa palavra ali do apóstolo Paulo se deu ali num momento especial para este homem de Deus, quando ele estava ali despedindo daqueles irmãos ali então em Mileto. Ele chama os pastores, os líderes,
e então vai deixar essa recomendação. E nessa noite, estaremos meditando então nessas recomendações para os servos do Senhor, que serve também para cada um de nós, porque também somos líderes, não é verdade? Mas a palavra do Senhor então vai deixar a primeira recomendação ali então para os pastores. Então, a primeira recomendação é que eles deveriam cuidar de si mesmos. Primeiramente, cuidar de si próprio. Amados, às vezes nós assumimos um ministério e dedicamos a ele com tanta ênfase, e isso não é errado, mas às vezes chegamos ao ponto de esquecermos de nós mesmos. E é importante nós estarmos bem, primeiramente, para exercermos o ministério o qual Deus nos confiou, E pensando principalmente no pastor. É importante o pastor estar bem fisicamente, bem emocionalmente, bem nos seus relacionamentos, bem em todas as áreas da sua vida, não é verdade? E precisa também, que dentro dessa necessidade de cuidar de si mesmo, eu vejo que o pastor ele precisa estar bem com a sua fé, Ser um homem ali e estar cheio de fé, porque é através da fé que o pastor ele vai ter ânimo, para exercer o ministério, o trabalho do Senhor. É através da fé, que o servo do Senhor vai combater ali as descrenças. É através da fé que ele vai encontrar força para vencer as circunstâncias adversas. Através da fé que ele vai dar testemunho da verdade, da palavra de Deus. E lembrando aqui que a palavra de Deus diz que esses homens precisam ter essa fé porque eles são exemplos para o rebanho. Quando lá na carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, a palavra do Senhor então orienta que nós, ovelhas, devemos imitar a fé desses líderes, desses homens de Deus. Ainda pensando no cuidado de si mesmo, eu penso também que esses homens devem estar cuidando primeiramente do seu relacionamento familiar. Lembrando da palavra de Deus também, que se encontra lá em 1 Timóteo, versículo 3, 4 e 5, quando a palavra do Senhor disse que esses homens devem administrar bem a sua casa. Então, ele deve ter ali um bom relacionamento. Nós observamos com a sua esposa, com seus filhos, criando eles na demonstração, debaixo da demonstração da palavra de Deus. E assim, então, ele vai estar preparado para a sua segunda responsabilidade, podemos dizer assim, para então cuidar da igreja de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja de Deus é a igreja do Deus vivo, onde Deus opera, onde Deus está ali na direção, usando os teus servos, capacitando, mas a sua vontade sendo realizado na sua igreja. Então, é importante, é fundamental que o pastor tenha essa consciência de que ele está ali cuidando da igreja de Deus, a qual é a coluna e baluarte da verdade.
é o que vai dizer esse mesmo servo do Senhor. Então, isso é importante, ele ter essa consciência de que a igreja é de Deus, pertence a Deus, porque isso vai impedir de que ele governe a igreja segundo o seu querer, a sua vontade, mas ele vai estar sempre pedindo e clamando a direção de Deus para conduzir o rebanho do Senhor. E nós observamos aqui, então, a próxima recomendação é da palavra do Senhor para estes homens, é para que eles tivessem, então, cuidado, então, das ovelhas. Que eles estivessem, então, protegendo essas ovelhas. Nós sabemos que o pastor, ele é um sentido figurado, ali dos pastores de ovelha. E quando nós observamos o compromisso, a responsabilidade de um pastor de ovelha, era proteger, guardar aquele rebanho. Também nutrir, mas nesses versículos, a palavra de Deus deixa claro aqui a importância, eles estar com atenção para cuidar do seu rebanho, para que o seu rebanho ali não fosse tomado ali pelas heresias, levado por falsos líderes. Então, nós observamos aqui essa recomendação, quando o apóstolo Paulo vai dizer ali, que a partir do versículo 29, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Ter cuidado com as heresias, ter cuidado com as falsas doutrinas, para que não acabe arrastando, tirando as ovelhas da casa do Senhor. E nós observamos então em seguida a próxima recomendação que o apóstolo Paulo vai deixar para estes homens, é para que eles tenham perseverança no seu ministério. Quando ele vai dizer, portanto, fiquem vigiando e lembre que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Perseverança, é o que a palavra de Deus está nos ensinando, nos recomendando ao servo do Senhor, aos pastores, para que o pastor ele não desanime, mas tem tantos anos, que eu tenho ensinado, eu tenho procurado o melhor para o rebanho, e às vezes ele não tem visto resultado, ali aos seus olhos, mas ele deva ser perseverante ali no ensino. E o apóstolo Paulo toma ele mesmo como exemplo, do seu trabalho ali, dizendo, olha, e observamos que não foi nada fácil o trabalho dele ali, quando ele diz que com lágrimas, durante 3 anos, ele estava ali, perseverando, ensinando, aqueles irmãos naquele local. E assim também o pastor, ele deve ser perseverante no ensino da palavra de Deus ao rebanho de Deus. E no versículo 32, ele prossegue também deixando mais uma recomendação, quando ele diz ali, e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Progredir espiritualmente. É interessante que quando eu recebi o convite para estar ministrando essa palavra, trazendo uma palavra nessa noite, a primeira coisa que veio à minha mente
e eu creio também que passa pela maioria da mente das ovelhas, né? É que quando nós olhamos para os pastores, a primeira coisa que vem à nossa mente é que eles sabem de tudo. É que eles já sejam homens completos na fé, no relacionamento com Deus, né? E é interessante aqui que o apóstolo Paulo está deixando essa recomendação para os pastores, que eles deveriam buscar progredir a cada dia, contando com a ajuda de Deus e com a graça de Deus, né? Então, nós observamos aqui que nós, como ovelhas, né, na casa do Senhor, nós devemos buscar sabedoria de Deus para entendermos também que esses homens também, eles não estão completos também, e que eles também estão crescendo espiritualmente a cada dia na presença do Senhor. E às vezes não podemos, cobrarmos, né, exagerado, fora daquilo das condições desses homens para ensinar e liderar a igreja do Senhor, né, dentro deste pensamento que às vezes o pastor, né, ele está pronto para suprir, para estar tendo todas as respostas que desejamos, né, em todos os sentidos, na área da sua vida e na igreja. Precisamos então ter compreensão que esses homens estão, como nós, crescendo a cada dia na presença do Senhor. E a próxima recomendação que o apóstolo Paulo deixa aqui para os pastores é que eles deveriam estar tendo cuidado para não ser dominado pela cobiça. Quando ele vai citar a si próprio também, que ele ali trabalhou com as suas próprias mãos para o seu sustento, né, e para ajudar os necessitados. Ele está orientando os pastores, né, que não deva estar tendo como motivação a parte financeira para estar cuidando da igreja de Deus. Mas eles devem estar com alegria, né, satisfeitos em servir ao Senhor. Né? A motivação maior deve ser, né, fazer a vontade de Deus, né, buscando a cada dia conduzir a casa de Deus. Amados, quando nós olhamos para o texto, de imediato, então nós às vezes podemos chegar a uma conclusão que aos pastores só cabe a eles compromisso, responsabilidades, não é mesmo? Sabemos sim que o ministério ele é de grande responsabilidade, o ministério pastoral. Mas também se voltarmos aos nossos olhos e meditarmos nesse próprio texto que acabamos de estarmos lendo, nós vamos observar também que esses homens são homens de grande privilégio. São homens especiais, são homens comissionados, chamados por Deus. E este é o primeiro privilégio que eu vejo desses homens, dos pastores. Como está escrito aqui no primeiro versículo que lemos, né, dizendo ali que foi o Espírito Santo que os chamou, que os incumbiu de responsabilidade de estar cuidando do rebanho de Deus. Olha que grande privilégio. Ser separado por Deus. Esses homens são homens, né, separado, preparado, dentro do propósito, do querer de Deus para a sua casa. Isso faz me lembrar lá de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 e 5, quando Deus disse
a Jeremias, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então, o grande privilégio, o primeiro grande privilégio desses homens é ser homens separados por Deus, pelo Espírito Santo, para estar guiando o povo de Deus. O segundo privilégio que eu vejo aqui neste texto é que esses homens são responsáveis por cuidar da igreja de Deus. Cuidar da igreja de Deus comprada pelo sangue de Jesus. Sabe, às vezes nós olhamos para homens que cuidam de multinacionais, que cuidam de instituições financeiras, e às vezes nós achamos que são homens que têm grandes responsabilidades. E é verdade, não é mentira. Esses homens também são importantes. São homens que têm grandes responsabilidades, mas nada comparado àqueles que cuidam da igreja do Senhor. Nada comparado aos pastores que têm responsabilidade sobre a igreja do Senhor, que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para uma instituição, para uma empresa, nós observamos que elas são falíveis. Nós estamos vivendo dias que nós estamos contemplando quase toda semana anúncio de uma empresa que se fecha. Mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor, essa nunca se acabará. Ela é eterna, ela é preciosa aos olhos de Deus, o qual foi comprada pelo sangue de Jesus, não foi por ouro nem prata, mas foi pelo sangue de Jesus. E Deus colocou esses homens responsáveis pela sua igreja. Que grande privilégio que esses homens têm de estar liderando a igreja de Deus. A terceira coisa que eu vejo aqui como privilégio desses homens é que esses homens são dignos de grande afeição e de respeito. Esses homens recomendados pela palavra de Deus, que nós olhamos eles como homens que cuidam do rebanho de Deus. E devemos respeitá-los. São homens que têm autoridades. E eu estava meditando nessa verdade, e eu comecei aqui a pensar na vida dos nossos pastores. Pastor Valdir faz 2 anos e pouco que está conosco, mas já tem a nossa afeição. Já reconhecemos de imediato quando chegou como autoridade sobre a casa de Deus. O pastor Alisson, eu pensei de imediato que seria difícil deixá-lo de chamar de irmão, mas agora, com pouco tempo já que ele assumiu o ministério ali como pastor auxiliar, eu já vejo totalmente como pastor. E eu já não consigo mais tratá-lo como irmão, mas vejo ali alguém separado por Deus, instituído por Deus, para estar exercendo liderança sobre as nossas vidas, sobre as ovelhas do Senhor.
Esses homens são privilegiados. Eles são testemunhos de fé. Eles são responsáveis por cuidar do rebanho de Deus. Eles têm autoridade concedida e autorizada por Deus. Eles são homens, dignos do nosso respeito, da nossa afeição. Nós observamos aqui no texto que quando o apóstolo Paulo termina essas recomendações, ele ora com os irmãos e vai despedir ali dos irmãos, aqueles irmãos ali em lágrimas, em prantos, beijam e abraçam, demonstrando a grande afeição que eles tinham por aquele homem, mostrando essa verdade. E é isso que a palavra do Senhor nos orienta, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nos orientando. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Eles cuidam das nossas necessidades espirituais. Como é bom ter esses homens na casa do Senhor. Como eu disse aqui, há uns 2 anos atrás, nós estávamos em busca de um pastor. E nós observamos como foi bom quando o Senhor preparou e trouxe o seu servo, para estar conduzindo a casa do Senhor. E glória a Deus que hoje nós não temos um pastor, mas temos 2 pastores. Não é verdade? 2 pastores. Que grande privilégio podemos estarmos ali, sermos pastoreados pelo pastor Valdir e pelo pastor Alisson. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, pastores, fortalecendo, guiando, fortalecendo vocês a cada dia diante das lutas, das dificuldades. O próprio apóstolo Paulo, aqui no início desse capítulo 20, ele vai mencionar aqui as dificuldades enfrentadas no seu ministério, e não é diferente com os pastores hoje, mas que vocês possam continuar progredindo, como ensina a palavra do Senhor, a cada dia na presença do Senhor, contando com a ajuda, com a graça de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, o relacionamento de vocês, fortalecendo vocês a cada dia na presença dEle. Que vocês continuem cumprindo o ministério qual Deus comissionou a cada um de vocês, para que vocês estivessem exercendo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu gostaria de estar orando e encerrando nesse instante. Pai de amor, Pai maravilhoso, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pai Santo, que possamos, ó Deus, buscar mesmo a cada dia, colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pai Santo, em especial, nós queremos, ó Deus, nessa noite agradecer pela vida dos Teus servos, a vida, ó Deus, do pastor Valdir, da sua família, da irmã Débora, do irmão Henrique. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essa família, abençoando o Teu servo, para que ele tenha mesmo sabedoria, Pai, para estar cuidando de si mesmo, da sua família, do seu rebanho, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Assim também, ó Deus, colocamos diante do Senhor, Teu servo pastor Alisson, a sua família, a irmã Luciana, o irmão Arthur, ó Deus, a sua filhinha,
Ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dos teus servos. Para que eles, ó Deus, continue, ó Deus, tendo sabedoria para ouvir a voz do Senhor, tendo sabedoria, ó Pai, para guiar a igreja que é do Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. E nos abençoe, ó Deus, como ovelhas, como rebanho, Senhor, para que possamos estar junto com teu servo a cada dia, ó Deus, ajudando para que eles, ó Deus, exerça, ó Deus, os seus ministérios. Ó Pai, com alegria, com temor ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus servos. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando, Pai, uma noite de paz, uma noite de descanso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha todos uma boa noite, uma boa semana na presença de Deus.